Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Eu quero dar início à nossa devocional dessa noite, uma palavra de esperança para tempos difíceis, com as escrituras de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, o capítulo 15, o versículo 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 26. E eu quero também essa noite estar meditando com você em algumas porções das Escrituras, e você pode ficar à vontade de abrir as Escrituras ou de anotar e depois verificar os textos com maior clareza. Diz assim a palavra de Deus: o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. É fato que todos nós temos muitos medos. A vida aqui é feita de muitos medos por causa do pecado. As Escrituras dizem que Deus fez o homem reto, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Isso desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que não foram feitos para a morte, mas que a receberam por causa do pecado, e todos nós, que temos como salário do pecado a morte, e nós não podemos acusar diretamente aos nossos primeiros pais, herdamos deles, mas nós mesmos cometemos os nossos próprios pecados. Muitas vezes nos envolvemos em situações que desagradam a Deus, que trazem prejuízo para nós, que fomos feitos imagem e semelhança de Deus, ou que prejudicam o nosso próximo, que é uma imagem e semelhança de Deus. E o salário disso é a morte. Com certeza, dos medos que mais nos assombram, a morte é um deles. Embora sejamos conhecedores das Escrituras e saibamos que a morte era uma transição para uma vida plena com Deus nos céus, o fato é que muitas vezes nós lutamos pela nossa vida desesperadamente, porque nós sempre acreditamos que poderíamos ficar um pouco mais de tempo aqui. Qual a palavra de esperança para nós tratarmos sobre a questão da morte? E por que hoje, nessa noite, nós estamos tratando desse tema? Todos nós, já há muitos meses, o mundo inteiro tem experimentado o coronavírus, ou Covid-19. Milhares de pessoas morreram em todo o mundo. E sempre há um risco de que nós nos acostumemos tanto com a morte, que nós nos acostumemos tanto com a calamidade, de que a morte fique alguma coisa automática na nossa vida. Mas isso até que a morte alcance alguém que nós amamos. Por isso, essa noite, a nossa devocional é uma palavra de esperança para quando perdemos uma pessoa querida. O dia de ontem foi muito significativo para mim, para minha família e para muitas pessoas próximas a nós, pelo chamamento à eternidade da nossa irmã Dona Jovem de Oliveira Língea, serva do Senhor, presbiteriana, ali da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Espera Feliz. Como encontrar conforto diante da realidade da morte, quando a morte toca a nossa casa, quando a morte toca a nossa vida? A única forma de nós encontrarmos conforto será sempre em Deus. Somente nas Escrituras Sagradas, Deus, em sua palavra revelada, e que aprove a Ele que ela fosse escrita, é quem nos dará de fato o consolo para essa triste realidade, para esse medo maior, para esse grande e último inimigo a ser vencido. E o primeiro conforto que nós temos, ou primeira palavra de esperança, para nós lidarmos com essa realidade,
é o que a Bíblia fala sobre a morte e o que isso pode significar para nós. O Salmo 90 é um salmo de Moisés. Nós sempre, quando pensamos no livro dos Salmos, nós pensamos em Davi. Falamos Salmos de Davi, embora Davi não tenha escrito todos os salmos. Davi escreveu grande quantidade de salmos. Mas Moisés escreveu o Salmo 90. E nós, quando olhamos para a história de Moisés, nós percebemos uma vida que teve um padrão muito exato, muito perfeito. 3 períodos de 40 anos. E as Escrituras nos falam que Moisés morreu e havia vigor nele, mas ele morreu porque Deus havia determinado que havia chegado o seu fim. E esse salmo fala exatamente sobre isso. O Deus eterno e a transitoriedade do homem. Moisés, neste salmo, ele diz no versículo 10, na parte B, tudo passa rapidamente e nós voamos. A vida é como um corredor veloz. Passa e você não tem mais lembrança. O versículo anterior, versículo 9, na parte B também, Moisés disse: acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Aquele pensamento que você teve alguns instantes antes de nós iniciarmos essa devocional, e que se você trouxer a memória agora, você vai ter dificuldades. Os pensamentos que vêm à nossa mente a todo instante, eles vêm e eles passam, e nós não temos lembrança desses pensamentos. De sorte que as Escrituras nos deixam claro a brevidade da vida. Mas também Moisés fala da beleza da vida. A vida é breve, mas ela é bela. E no versículo 6, ele compara, no versículo 5 e 6, ele compara a vida à relva ou à flor. Ele diz que são arrastados na torrente os homens. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Assim a vida do ser humano, uma flor. No início do dia ela está bela e ao término do dia secou, acabou a sua beleza. Então há o perfume da flor, há a beleza da flor. De sorte que as Escrituras não nos enganam sobre a brevidade da vida. O que é viver muito tempo aqui? A própria Escritura nos fala aqui que os nossos anos, eles estão limitados a um tempo muito específico. No versículo 10, Moisés disse: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Pode até nos parecer estranho que um homem que tenha vivido 120 anos tenha dito isso. Seriam esses 70 anos literais ou uma figura? Nós sabemos que os números das Escrituras, eles trazem toda uma história por trás deles. O número 7 é o número que fala de perfeição. O número 10 é o número que fala de quantidade. Então, 7 vezes 10, 70. 70 anos pode referir-se a uma vida longa, uma boa vida, uma vida bem vivida. Mas as Escrituras são claras quando nos dizem que há uma limitação. Ainda que alguém viva 70 anos, ou 80, 90, ou ultrapasse os 100 anos, o que é isso diante da eternidade? As Escrituras nos falam que há uma eternidade. A nossa vida não encerra aqui. Nós continuamos uma vida que não poderá ser interrompida mais pela morte. Primeiro somos vencidos pela morte, para depois, em Cristo, nós vencermos a morte. Um outro conforto que nós temos também nas Escrituras, no Salmo de número 139, e agora, um salmo de Davi, é o que Davi fala no versículo 16. Os teus olhos, os olhos de Deus,
me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Nós somos surpreendidos pela morte todo dia. No dia de hoje, estava trazendo lembrança a família de Dona Jovem, presbítero Wesley, com quem nós temos uma convivência desde a adolescência, homem de Deus. Ontem tive a oportunidade de falar com ele, com um dos filhos, e apesar da tristeza, estão bem firmes em Cristo, porque estão firmados na esperança que a palavra concede a todos aqueles que creem. E eu me lembro todas as vezes que o presbítero Wesley foi chamado à frente para conduzir um ofício fúnebre. Ele sempre usou a mesma referência de que nós não agendamos o dia da morte. Nós agendamos muitas coisas. Se pegarmos a nossa agenda, há programações para o dia de hoje ainda, há programações para amanhã, para a próxima semana e talvez até para o próximo ano, porque frustrados por essa pandemia, nós de repente nos adiantamos e queremos pensar nos planos para o próximo ano. Nós não agendamos o dia da morte, mas uma coisa é certa, a morte está na agenda de Deus. E Deus sabe dos nossos dias. As Escrituras dizem que os nossos dias foram escritos e determinados quando nem um deles havia ainda. E essa palavra traz conforto para a minha vida. E eu tenho certeza que traz conforto para você, se você pensar da seguinte maneira: quem arranca de nós as pessoas que nós amamos não é o diabo. Quem arranca de nós as pessoas que nós amamos não é o câncer. Quem arranca de nós as pessoas mais amadas não é o Covid-19, mas é o bondoso Deus. Porque Deus tem um plano para cada vida. E nesses tempos que nós temos convivido com a morte diariamente, todos os dias morre alguém vitimado principalmente pelo Covid-19, mas também de tantas outras causas, nós somos levados a pensar mais acerca dessa questão da vida e da morte. O bondoso Deus é quem chama a eternidade. Então, aqueles que foram chamados à eternidade, como ontem nossa irmã Dona Jovem, cumpriram o seu plano, cumpriram o seu propósito. E nós somos desafiados a pensar acerca disso. Há um dia determinado para nós, há um plano que Deus determinou para nós. Nós estamos cumprindo esse plano glorioso de Deus. E eu gostaria de encerrar com as Escrituras, o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, o capítulo 21, o versículo 4. Porque embora saibamos nós dessas coisas, que a Bíblia nos adverte, que a vida aqui é passageira, que o nosso tempo foi determinado por Deus, e nós somos surpreendidos com a morte, mas Deus, Ele não é surpreendido nunca. O fato é que nós, os que ficam, enquanto partem aqueles que nós amamos, nós sofremos. A saudade, aquela lembrança gostosa das boas conversas, das gargalhadas, dos abraços. Para nós também é um conforto. E Apocalipse 21, 4 nos traz esse conforto. E diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse capítulo de Apocalipse fala sobre o novo céu e a nova terra. E nós esperamos o novo céu e a nova terra. A vida aqui é passageira, mas o novo céu que Deus tem preparado, e aqueles que nós amamos partiram e já estão com Cristo neste novo céu, neste instante, eles não mais vão passar pelo drama da morte.
Eles não mais vão chorar. Não há mais luto, nem pranto, nem dor. Já gozam da presença de Deus, das coisas maravilhosas do céu. E essa palavra é conforto para mim e para você. Sabemos que as pessoas que nós amamos, elas não estão mais limitadas às dificuldades dessa vida aqui. Que o bondoso Deus possa consolar você, meu querido irmão, minha querida irmã, que perdeu alguém querido, que perdeu alguém amado, que está sofrendo, tendo todos os dias as lembranças que persistem em sua mente, mas que a palavra de Deus possa trazer consolo, conforto, esperança, paz, alegria, porque a Bíblia diz que é um dia determinado e nós estaremos com o Senhor e nós vamos reconhecer e vamos reencontrar ali no céu aquelas pessoas que nós tanto amamos. Vamos orar, agradecidos a Deus pela bondade dele conosco, em ter nos dado por um tempo algumas pessoas que partiram, que vão deixar em nós lembranças profundas em nossa alma e que vão nos motivar a caminharmos a vida aqui com mais seriedade e com mais compromisso cristão. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Nós clamamos esse instante por todos aqueles que sofrem a perda de alguém querido. Quer seja do Covid-19, quer seja de um câncer, de um acidente ou de outra causa, a perda de alguém que nós amamos é uma experiência dramática e traumática, que só o Senhor pode nos dar consolo. E esse consolo vem tão somente por meio da tua palavra santa, que fala que a vida aqui é breve, ela é passageira, que a vida aqui tem um tempo limitado, e esse tempo está debaixo do plano do Senhor. E benditos e felizes são aqueles que andam e vivem e cumprem o teu plano. E nós, ó Deus, encerramos aqui nessa promessa maravilhosa. Aqueles amados que partiram não choram mais, não sofrem mais, vivem gloriosamente as bênçãos que estão reservadas para todos aqueles que são chamados por ti. Assim nós oramos, ó Deus bendito, no precioso e maravilhoso nome. Consola-nos, ó Deus. Assim oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, e até a próxima quarta-feira, quando nós teremos mais uma devocional, uma palavra de esperança para tempos difíceis.